Não, não. Boa noite. Iniciando um Poder e Política. Hoje está aqui comigo mais um pré-candidato a prefeito por Foz do Iguaçu. Observem os senhores que me honram, não é, me assistindo aqui toda quarta e sexta-feira, o senhor e a senhora. Nós temos convidado os pré-candidatos que estão aí surgindo para disputar o pleito de 2 de outubro deste ano, Associação do Reni. Já estiveram aqui o Cláudio Rorato, que é o representante do PMDB. Esteve aqui o Gessane da Silva, que é o representante do PP. Esteve aqui o Felipe Manzon, que é o representante do Rede. Esteve aqui também um jovem, o Cobus, que é do PEN. Segundo ele não vem na condição de pré-candidato, mas me disse que o PEN, que é o Partido Ecológico Nacional, que tem lá a Dila Kunze também, que eles vão disputar a eleição, mas não disse quem. Enfim, e agora está aqui comigo, estou tendo a honra de receber mais um pré-candidato, cuja pré-candidatura foi lançada no meu programa, no meu programa, foi lançado aqui no microfone da Rádio Globo, onde eu sou comentarista político, tive a honra de entrevistar o deputado federal Rubens Bueno, do PPS. Ele chegou quinta-feira aqui em Foz e os assessores dele levaram em primeira mão lá na rádio, eu lá o entrevistei. E ele falou, olha, nós temos candidato à Prefeitura de Foz. E está aqui o candidato que o Rubens Bueno falou, professor, advogado, ex-procurador do município, Osli Machado, a quem eu agradeço por ter vindo. Que isso. Eu que agradeço Não o é? convite, evidentemente. Vejo assim que é muito importante essa conversa que a gente possa ter aqui para discutir, enfim, quem pode, em que condições está para seguir numa busca pelo espaço diante da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Muito bem. Ô, Osli, vamos para que quem não, acho que dificilmente alguém na cidade não o conheça. O senhor veio de onde? É originário de que é do Paraná mesmo? Paraná. Tá, chegou em Foz. Faça uma trajetória até que o senhor chegou em Foz. Certo. A minha origem é o sudoeste do Paraná, o município de Dois Vizinhos. Meus pais têm origem na lavoura. Já no começo da década de 70 eu saí para estudar em colégio agropecuário, colégio agrícola em Clevelândia. Aí, durante 7 anos, eu fiz uma formação para ser técnico em agropecuária, concluí esse curso no Colégio Augusto Ribas, em Ponta Grossa. Por que saí de Clevelândia para Ponta Grossa? Porque na região nossa aqui não tinha universidade. A intenção era continuar os estudos. E aí, em 1980, eu ingressei na Universidade Estadual de Ponta Grossa, nos cursos de Economia, Ciências Econômicas e também o curso de Direito. E 5 anos e meio depois, então, eu concluí o curso de Economia e também de Direito. E a partir daí, então, comecei uma trajetória. Morei um tempo em Paranaguá, morei outro tempo em Curitiba. Em 1990, eu vim parar em Foz do Iguaçu. E aí o meu trabalho inicial, por incrível que pareça, não foi na área jurídica. Eu trabalhava no jornal Hoje, por 3 anos e tanto, eu escrevia para jornal, fazia esse trabalho de mídia. E até curioso, a Magda que está aqui, a Magda Carvalho, me fez lembrar que eu fazia comentários na TV acerca de matérias econômicas. Muito então, bem, professor. Foi aí. Eu chamo de professor porque o senhor também é professor de Direito numa das faculdades aqui da cidade. E advoga também agora, também, né, Osli? Exatamente. Então, de advocacia, já vamos para 30 anos, um pouco mais, mas eu comecei em outra faculdade em matérias do curso de Economia. Eu ministrei no curso de Ciências Econômicas, Economia Monetária, Mercado de Capital, Desenvolvimento Socioeconômico e Política e Programação Econômica. Veja só, matéria bem específica do curso de Ciências Econômicas. Muito bem. Mais na frente vamos falar um pouco de economia, principalmente da macroeconomia nacional, da União. Ô, Osli, o senhor também, um dos momentos que o senhor teve marcantes aqui, o senhor foi convidado pelo ex-prefeito Paulo McDonald de Guise para assumir a PGM, que é a Procuradoria Jurídica do município, não foi? Correto. Foi no segundo mandato. Segundo mandato, no início de 2009, em fevereiro especificamente. Ficou os 4 anos. É que daí durante 2 anos eu funcionei na Procuradoria. O senhor ficou mais 4 anos ali na Procuradoria. Mas é que daí eu fui para fui para a Secretaria de Governo, né? Ah, o senhor foi, exatamente.
E a Gláucia Ascoli, no segundo governo, ela já não veio. Ela iniciou, ficou um mês e depois eu assumi. Isso, o senhor foi secretário de governo do Paulo. Exatamente. Alinhavando as políticas, é isso? Exatamente, essa parte e depois estranha. 2 anos como procurador jurídico. Perfeito. Tá. Osili, então eu abri o programa, falei até em demasiado, né? Porque Carlinho da Exata. Fecha essa matraca, Lucas. Conhece o Carlinho da Exata? Conheço. Ele assiste todos os meus programas. Ele fala, Lucas, fecha essa matraca. Bom, vamos lá. Eu entrevistei o Rubens Bueno lá na rádio, que o senhor, o Sérgio Espada, o Paulão, Exato. levou-o lá. E eu fui chamado para conversar com ele. O senhor estava do lado, assistiu a conversa. Assisti. O deputado Rubens Bueno é um belo de um político do Paraná, não é? É verdade, ele nos deixa muito orgulhosos de pensar a política. Sem dúvida. É um motivo para não desistir. É um pensador político do Paraná. Verdade. Está no 4º mandato e, olha, uma atuação belíssima, né? Ele é diferenciado. Né? Ele estava ontem lá, eu estava assistindo o Conselho de Ética. Ele não é membro do Conselho de Ética, mas ele se manifestou como liderança do partido, né? Liderança do PPS. Ele teve 5 minutos para falar. Certo. E ele não tem medo de falar as coisas, as convicções dele, ele defende com... Exatamente. Então, não tem meia boca com isso ele. É um motivo para a gente ter o entusiasmo e buscar espaço na política. Tá. E quando ele chegou aqui, naturalmente, eu vou saber do senhor. Ele veio para oficializar a sua pré-candidatura a prefeito de Foz. O senhor já sabia ou foi pego de chofre? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Havia do PPS uma certa dissensão. Então, um grupo do PPS entendia que deveria organizar a pré-candidatura a vereador e alinhar com uma outra candidatura, qualquer que pudesse ser. E eu estava um pouco afastado das discussões do PPS. Quando, na quarta-feira, eu fui chamado para uma reunião, de qualquer forma, foi de improviso, eu diria assim, para ter o desdobramento na quinta-feira para falar com o Rubens Bueno sobre a possibilidade de uma pré-candidatura aqui em Foz. Eu pensei bastante, foram 24 horas para pensar, e falei assim, olha, se for, olhando o quadro que se desenha aqui em Foz, para a gente trabalhar uma perspectiva de levar uma proposta com os ideais do PPS, nessa linha que você mencionou do Rubens Bueno e do Roberto Freire, vamos discutir esse assunto. E daí tudo começou exatamente no teu programa, lá no programa da Globo, quando o Rubens, não sei se tu lembra, quando ele disse assim, nós fazemos um apelo a fulano de tal. Ele não disse aqui está uma candidatura. Ele fez uma provocação, uma solicitação de colaboração. E a partir daquele momento nós passamos, então, a estar na condição de pré-candidato. Então, resumindo, pode-se falar que o senhor hoje é um pré-candidato pelo seguramente, PPS. Seguramente. Assumiu. Seguramente. Meus cumprimentos. Ter assumido. Não, porque nós temos aí, não vou citar nome para não ser indelicado. Sim. Mas nós temos pessoas aí que uma hora é pré-candidato, outra hora não é, sim, e fica num chove, não molha. Né? Mas, enfim, o senhor sente-se preparado para ser prefeito de uma cidade como Foz do Iguaçu? Eu me sinto preparado para chefiar uma equipe para administrar Foz do Iguaçu. É diferente. Eu penso que eu tenho todas as condições para reunir cabeças pensantes, pessoas qualificadas, tanto do quadro efetivo quanto pessoas de fora da administração pública, para fazer com honestidade, com qualidade, com racionalidade, uma boa gestão da administração de Foz do Iguaçu. E mais do que isso, eu não penso em projetos mirabolantes, inventar grandes projetos. Eu penso que o propósito inicial, primordial para pensar Foz do Iguaçu, Lucas, é fazer a máquina administrativa andar. É você fazer com que as coisas aconteçam dentro de uma normalidade, para que as pessoas que busquem atendimento no serviço público tenham um serviço público com o mínimo de qualidade e que consiga, desses recursos públicos, tirar o máximo proveito em favor da comunidade. É isso que eu penso estar preparado para fazer. Muito bem. Roseli, na sua opinião, existem quadros aqui no município aptos, com capacidade para assumir, não é uma hipótese que o senhor assuma a prefeitura, sim, mas ninguém sabe o que sai das urnas. Claro. Né?
As urnas é uma caixinha de Pandora. De repente, o senhor, como os outros pré-candidatos, podem assumir. Existem quadros qualificados para compor, o senhor acabou de falar, compor uma equipe, uma estrutura para governar a cidade com decência e competência? Seguramente, Lucas. Nós temos pessoas em todos os segmentos, bem intencionadas, pessoas bem-sucedidas, e aí tem alguns requisitos. Pessoas que tenham princípios, que elas pautem a sua vida pelo interesse público. Tem muita gente na iniciativa privada que não se preocupa com a política, não se dá o trabalho de analisar a possibilidade de vir para a política. Então, assim, eu respondo a pergunta objetivamente. Em todos os segmentos que o município exige pessoas qualificadas, nós encontramos em Foz do Iguaçu pessoas capacitadas. É tão interessante que quando se traz pessoas de fora historicamente, ou é para acomodar algum interesse, ou é para contemplar alguém, ou é para cuidar de interesses escusos. Isso, a história de Foz do Iguaçu mostra isso. Nesse último momento administrativo, nós temos o espelho claríssimo disso. Se trouxe uma legião de pessoas de fora de Foz do Iguaçu com intenções nada que interessasse para o município. São interesses privados sendo cultivados e cuidados por essas pessoas que vieram de fora. Sobre essa questão específica dessa administração que está, trouxe realmente algumas figuras de fora. Muitas, eu diria muitas. Mas vamos analisar aqui, à luz da razão. Essas pessoas que acabam de se envolver nesta ruidosa Operação Pecúlio, algumas presas, eram políticos da terra. Exatamente. Não é verdade? Não tem, e antigos, antigos, de décadas. Agora você imagine que essas pessoas passaram há mais de 2 décadas saqueando os cofres públicos. Sabe o que eu digo? O grande mérito desse administrador atual foi conseguir colocar esse pessoal na cadeia. Porque eles tiveram tanta incompetência, inclusive na criminalidade, que essas pessoas acabou acontecendo com elas o que nunca aconteceu antes. Elas pisarem na bola e serem pegas do jeito que foram. Foi a primeira vez aqui em Foz do Iguaçu, eu moro aqui há 26 anos, que eu vi uma leva de políticos, empresários serem presos acusados de corrupção. Exatamente. Não foi? Seguramente foi. Tivemos um ou outro caso lá atrás, isolado, tudo, mas desse vulto da Pecúlio realmente é uma coisa excepcional. E a Pecúlio me parece que a gente só consegue comparar com a Lava Jato, claro que são proporções diferentes, mas a dimensão... Dentro da mesma linha. Dentro da mesma linha. Ô, professor, vamos fazer um breve intervalo. Estou conversando com Osli Machado, que é mais um candidato do PPS à disputa da prefeitura. Vamos para o comercial. Estamos aqui com o pré-candidato, o novo pré-candidato, Osli Machado. Vamos contar no ponta do dedo. Osli, Cláudio Rorato, Felipe Mansur, Gessane, o Túlio Bandeira do PROS, estava esquecendo do tudo. E quando eu não lembro dele, ele me dá uma dura depois. Temos cinco então, candidatos, né? E o Chico Brasileiro não vai? Sim. Exato, 6. E o Paulo McDonald não vai? Não, o Paulo está... O senhor me provocou, agora eu quero saber do senhor. O senhor foi o homem da parte legal do Paulo. O homem que assinava as coisas que podia e não podia fazer. O Paulo está cheio de processos. Anteontem eu publiquei uma nova denúncia em ação civil pública por aquele negócio da Previdência, que ele deixou de recolher. Se ele for condenado, ele vai ter que botar a mão na algibeira. Conhece essa palavra? Algibeira. Coisa do Rio Grande do Sul. Né? Algibeira. Lá em Goiás também se fala isso. Pessoal. Ele terá que meter a mão na algibeira e pagar 6 milhões. Sim. Enfim, em suma, o Paulo tem muitos processos. O que o levou a isso, professor? Na verdade, assim, aí tem uma questão muito técnica, né, Lucas? O grande volume de processos que se coloca aí, são mais de 40. Isso. Esses processos eram em relação aos cargos em comissão, e que o Ministério Público entendeu que essas nomeações... Eram irregulares. Pois é, mas não são. Tá bom. E a Justiça está dizendo que não. Então, para mais de 40 processos, já pode separar que isso não existe.
Tá, mas ele tem umas condenações em segunda instância. Tem Você sabe que tem. Sim, Inclusive uma federal, Sim. daquele famigerado Festival do Festival do Humor, Humor. está lá no STJ. Exatamente. Por que foi no STJ? Porque ele não ganhou, ele não teve sucesso em provimento em Porto Alegre. Não reformou em Porto Alegre, está lá. Foi para lá. Mas está pendente de julgamento. Tá. Então, assim, se você me permite te dizer, é possível sim que o Paulo McDonald saia. Isso se ele sair, ele é forte? O que se ouve por aí é que é forte. Aí o senhor até acaba com a sua pré-candidatura. Eu não disse isso. O PPS tem uma candidatura posta. Certo. Ele é forte. Agora sim, vamos ser honestos aqui contigo e com todo mundo. Se o Paulo McDonald estiver no tabuleiro de xadrez, o jogo muda. Muda. E todo mundo sabe disso. Ele ficou 8 anos. E eu asseguro assim, com convicção, é muito provável que esteja assim. Tá bom. E aí o Chico sai pelo PSD e o Paulo pelo PDT. Teremos 7 candidatos. Será que o Chico sai? Por que o senhor tem dúvida? Não, eu só fiz uma pergunta. Não sei Eu se não se tenho é um homem bolinha. da informação, Aqui pode ser não que tem esteja. bolinha de cristal, professor. Então serão 7. Ele já falou aqui sentadinho onde o senhor está, que ele é candidato. Bacana. Mas por que não? O Chico também é um bom político da terra. Não tenha dúvida. O senhor concorda? Claro, perfeitamente. Ele tem uma carreira ascendente, Não, foi ele tem uma 2 história, vezes vereador. Ele tem história. Tem história. E não tem uma coisa fantástica no Chico. O quê? Você não pode ligá-lo à corrupção. Verdade. Ele é limpo como o senhor é. Então, Vamos em frente. Vamos lá. Fala um pouquinho sobre o atual o Legislativo de Foz. Como é que o senhor vê aquela Lucas, Câmara ali? eu trabalho uma matéria administrativo 2, que ela fala de licitações. A primeira coisa que eu vou falar é sobre licitações. Aí fica difícil conversar com a rapaziada como fazer uma licitação e ver essa lambança que está aí. Daí vem na sequência uma discussão da independência entre os poderes, né? Sabe o que eu digo? O que se nota claramente é que o Legislativo se comporta como um apêndice do Poder Executivo. E isso aqui em Foz do Iguaçu transpareceu com muita clareza nessa Operação Pecúlio, quando vereadores negociavam com o Executivo cargos, ficam arrumando emprego para as pessoas, sem a preocupação com a essência do Legislativo, que é legislar e fiscalizar. Então, esse Legislativo que está aí, a absoluta maioria desses vereadores que estão aí, eles se comportam de uma forma inadequada para o cargo que eles foram escolhidos. Sim. É uma vergonha o que nós temos aí, sabe? Agora, você note o volume de projetos que foram aprovados pela Câmara de Vereadores a pedido do Executivo, seriam projetos viciados, aprovação de leis viciadas, compradas, feitas, então, por meio de moeda de troca com esses cargos e sabe lá o que mais. Então, essa Câmara de Vereadores, sem querer generalizar, mas já se aproximando da integralidade desses vereadores que estão ali, eu vejo que é uma indecência. Muito bem. Está tramitando uma CPI que eu até chamei, eu sou muito brincalhão, né? O senhor é meu leitor? Todo dia? Tá. Só eu vou dar uma bronca aqui, ó, vivo, porque não posso... quê? Às vezes você escreve muito pouco, às vezes copia dos outros. Trabalhe Anda mais, preguiçoso, trabalhe mais. Mas aqui em Foz não tem notícia todo dia. Espera um pouquinho. A propósito, eu vou esclarecer. O meu blog tem 10 mil caracteres. Certo. Não é um negocinho assim. É de 8 a 10 mil caracteres. Ele é pesado. Certo. Eu não mudei porque ao longo dos 14 anos que ele existe, foi... Eu não posso também encontrar 10 mil caracteres só com notícia de Foz. Não é todo dia que tem Operação Pecúlio. Você está se defendendo O senhor concorda, bem. né? Concordo. Agora, mas tem que encher a linguiça. Mas essa dúvida aí era minha, quem sabe bom. de algum A espectador. CPI do Vitoraço do fim do mundo, que eu chamei, Sim. porque parece que não tem limite aquela CPI. De Abriu. repente, o senhor que entende bem da matéria, é o pai da matéria. A CPI, quando é criada, não é criada... Ela é criada com um objetivo. Específico. A lei não fala isso? Total. E Clareza. essa CPI do Botas foi criada com um fim específico, de repente está desvirtuando. Ele chegou ao ponto de dizer a um veículo de televisão, dizer, nós vamos fiscalizar tudo de errado que tem na cidade. Aí eu falei, vai precisar de 10 anos. 10 anos. Mas ele pode sair Mas, do Lucas, fim? vamos falar do... Seria desvio de finalidade? Total. Mas vamos falar, para ilustrar essa ideia, veja a questão da Dilma. O processo dela tem como objetivo apurar se havia... Pedaladas. Acabou. Tentaram em diversos momentos inserir diversos temas nesse contexto, foram rechaçados todos. Do mesmo modo vale para a CPI em qualquer lugar do mundo. Efetivamente é um desvio aí. Tá bom. Ô, Zili, eu soube que sexta-feira agora, amanhã ou na outra? Depois de amanhã. Depois de amanhã, amanhã é quinta. Isso. Vai estar aqui na cidade o Raul Jungmann, que é o ministro
da defesa do PPS. Exatamente. Um belo político também. Uma pessoa que foi tem da uma história. reforma agrária do Fernando Henrique, não é assim? Foi. Ele vai estar aqui? Vai estar aqui na sexta-feira, né, envolvendo essa operação. Ele vem aqui dar uma força para as operações Ágata. Vai fazer uma verificação, enfim, aquele trabalho de acompanhamento. Estará aqui na sexta-feira, sim. Ah, maravilha. Voltando para cá de novo, o senhor já foi com... Quem o senhor imagina? Porque nós sabemos que os pré-candidatos, o senhor é do PPS e vai naturalmente trabalhar para ter uma maior quantidade possível de partidos. Ninguém vai sozinho. Quem que o senhor já tem em mente lá do pessoal? Pensou em quem? Na verdade, poderia ir com vocês? Não, esse tema está sendo abordado por um grupo de pessoas para iniciar essas conversações, porque desde quinta-feira para hoje, então a gente não evoluiu muito nisso. Agora, o que eu sei claramente? Que o pessoal da administração municipal que aí está, a primeira condição minha para caminhar é esse pessoal fica fora. Esse tipo de conduta que está sendo... Ou seja, o PSB do Reni não entra no seu barco. Está fora. O senhor acha que o Reni acabou para a política ou ele continua, ele vai dar a volta por cima? Ele tem que dar a volta para ver se ele escapa da prisão, talvez isso, porque esse indivíduo, o que ele fez, o comportamento dele, as práticas dele, nem para síndico do condomínio dele. Não... Eu comentei na Rádio Globo ontem, anteontem, uma coisa. O pedido de indiciamento dele foi remetido por foro especial que ele tem lá no TRF. Sim. E analisei da seguinte forma. Na hipótese do TRF, que é muito grande, indiciá-lo, aceitar o indiciamento, vai para o MP deverá denunciá-lo, na dúvida só sabe que o MP denuncia e vai ser processado. E aí no final ninguém sabe o que sai lá da cabeça do juiz. Entretanto, se ocorrer a hipótese, eu diria até remota, do TRF não indiciá-lo, ele cai para cima. O senhor concorda? Conhece essa expressão, cair para cima? Sim. Sair-se bem? Mas eu quero te dizer uma coisa. Para quem teve acesso àquelas informações da Operação Pecúlio, fica absolutamente claro. Qualquer pessoa de inteligência mediana percebe que esse indivíduo orquestrou tudo aquilo. É o coordenador, o chefe disso. E por que ele não foi preso no primeiro momento, professor? O que eu te digo é o seguinte. A análise que eu faço, se ele fosse na caneta do juiz de primeira instância, estaria preso, mas foi do desembargador. Lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre. Aí o pessoal é muito mais cuidadoso, mais zeloso, mais parcimonioso, ficam preocupados com os efeitos colaterais disso que aqui. Não existe. Tá bom. Na verdade, os elementos para que ele seja condenado estão presentes no processo. Tá. Boa, gostei de ver a sua opinião. É sério. O senhor é advogado, conhece as leis, né? Sim. Os pré-requisitos estão lá. Estão todos lá. O Budel, saiu a notícia aqui que o Budel levou uma bela de uma surra. Estou falando em primeira mão. A cidade está comentando, eu estou comendo também. O senhor já ouviu isso também? Já ouvi. Está um bochicho na cidade que o Budel, que está preso numa das penitenciárias, teria apanhado lá dentro da cadeia. O motivo seria que a cadeia tirou 6 presos de um determinado lugar e botou o Budel. E aí o pessoal não... O senhor escutou isso? Eu ouvi bochicho. O que o senhor acha disso? Uma pessoa que ficou 30 anos nos palanques da cidade. Eu prefiro pensar assim, esses crimes que esse indivíduo e outras pessoas cometeram, qual é a consequência? Quanto dos cemitérios de Foz do Iguaçu foram aumentados pelos desvios de recursos que essas pessoas cometeram? Então, assim, tiraram dinheiro da saúde, da educação, do que quer que seja. Então, assim, esses são criminosos, mais criminosos do que os traficantes de drogas, mais criminosos do que aqueles que estão no dia a dia por aí a bater a carteira do cidadão. Esse é o pior tipo de crime que se pode cometer. Esses indivíduos deveriam apodrecer na cadeia, apanhar é pouco. O senhor acha que o Eduardo Cunha ontem teve uma derrota? Parece que ele agora está descendo a ladeira. Está na descendente. Tá, ele está descendo a ladeira. É outro também que muito provavelmente estará preso nos próximos dias. Lucas, mas é tão engraçado. Que o senhor acha? Eu acho isso, mas a gente deve muito para esse animal. Que tirou a Dilma? Ele teve a capacidade que poucos teriam de fazer E o Lula vai para a cadeia, professor? Eu diria assim, na mesma linha de raciocínio do rapaz que governa a Foz nesse momento, ou desgoverna. O Lula lá na frente terá condenações nos processos. Sim. Ele será processado criminalmente. Ele será condenado. Eu não tenho dúvida também. Osli,
O PPS, vocês têm 3 deputados na Assembleia Legislativa, Certo. né? E lá em Brasília, além do Rubens Bueno, está terminando, o Luizinho já levantou ali, É, acho João que tem Carlos 2 Bueno. minutos. Lá em Brasília, além dos Rubens Bueno, tem mais uns 3 ou 4. Nós Tem, somos né? uma bancada A pequena, mas bancadinha. muito atuante, né, Lucas? Já É. dá para O perceber. Roberto Freire não conseguiu se eleger, foi assim porque é um baita lá de São Paulo, mas ele está numa suplência agora não, né? Ele continua em São Paulo. Presidente nacional, né? Presidente nacional. É uma referência moral. Não tenha dúvida. Eu queria dizer para o senhor que eu tive prazer em recebê-lo, desejo sucesso na sua corrida, Certo. né? E estamos ainda longe de outubro. Muito. O senhor vai voltar aqui mais vezes. Te agradeço pelo chamamento. Virei sim, com prazer. Se o senhor quiser fazer mais alguma colocação, esteja à vontade. Eu só professor. quero dizer à comunidade de Foz do Iguaçu, às pessoas que assistem a gente, que estamos em busca de um caminho que seja do interesse da população. Assim, o que me move, o que me norteia é o interesse público, isso não é demagogia. Muito bem, muito bem. Você que me assistiu, você, a senhora e a senhora, agradecido. Boa noite a todos.